Boa noite a todos. Bom, hoje o texto é um texto 67 do livro Fonte Viva, Modo de Sentir. É interessante esse texto porque ele abre espaço para a gente pensar sobre o sentimento. Quando nós estamos, na atualidade, observando os comentários pessimistas acerca da sociedade, acerca do mundo, a gente tem a impressão que o mundo só está piorando. A gente olha e fala o seguinte: parece que o mundo está pior hoje do que era no passado. Faça essa ideia. Olha, tem um texto de Joana de Ângeles que afirma que nunca se amou tanto na humanidade como atualmente. Então a gente já começa a falar o seguinte: bom, está um pouco diferente do que a gente imaginava. As questões racionais do nosso cérebro, essas e do nosso comportamento, essas não mudaram, apesar da tecnologia. Se a gente for analisar como nós comportamos, como nós analisamos, como nós vemos o próximo e como nós normalmente julgamos o próximo, nós podemos dizer que não tem muita diferença de hoje para a época do Cristo. Mas não estou afirmando aqui a época onde ali estava o Cristo, porque ali ele envolveu os corações e mudou. Mas estou dizendo nas outras regiões do mundo. Eu estou dizendo o comportamento nosso não é muito diferente. Só que o que nós observamos é que no plano espiritual vai se soltando às vezes alguns espíritos aos poucos. Na época da reencarnação do Cristo, foi conhecido como a época da Pax Romana. Ou seja, os romanos, eles conseguiram conviver e viver uma paz que até hoje a ciência não consegue muito entender. Que paz foi essa que foi obtida naquela época? Se você colocar no Google ou nos livros de história, procurar por Pax Romana, você vai encontrar lá realmente que havia uma questão que uns 200 anos antes da vinda de Jesus, muitos espíritos já não podendo reencarnar, o planeta se manteve em paz. As guerras diminuíram, as conquistas diminuíram. Então, a partir do momento ali que Júlio César volta com as tropas da Gália, e aí faz aquela questão até de transformar a República Romana em império, a partir dali se vive uma paz. E essa paz foi porque muitos dos espíritos não podiam reencarnar. Então, para quê? Para que tornasse possível a vinda do Cristo. Mais tarde, muitos desses espíritos foram compulsoriamente obrigados a reencarnar. Nós observamos que nós entramos na época da Idade Média, onde havia verdadeiras atrocidades, inclusive em nome do Senhor. Então, o que a gente percebe? O que a gente percebe é que, de fato, há uma diferença, da forma de pensar e da forma de sentir. Naquela época, mesmo com essa retirada de espíritos que não podiam reencarnar, para não atrapalhar o trabalho do mestre, os reencarnados, de modo geral, sentiam prazeres de ver luta de gladiadores. As pessoas se degladiarem até a morte. As pessoas sentiam aquilo com prazer, ver sangue real. Hoje nós temos um pouco diferente. Nós gostamos de ver isso em filmes e relaxamos a nossa consciência porque sabemos que aquilo não é verdadeiro, que aquilo é uma encenação. Ninguém ali morreu de fato. É diferente quando a gente assiste, uma gravação de uma câmera de segurança onde a gente fala assim: isso aconteceu de fato. Aquilo às vezes gera angústia. A gente às vezes vê uns filmes e vê esse tipo de coisa e não nos incomoda. Mas tem um livro do André Luiz, chama Sol nas Almas, capítulo 2,
onde André Luiz comenta como estimulantes e deprimentes. É o nome do texto. E ele afirma que nós, espíritas ou não, deveríamos evitar de ver corrida de automóveis e luta de boxe. Bom, que tipo de emoção gera em nós uma corrida de automóvel e uma luta de boxe? Muito baixa. Tanto que é baixa que as pessoas hoje têm preferência para assistir o Vale Tudo, porque lá no Vale Tudo você vê que é uma luta muito mais agressiva, onde tem muito mais sangue. Não é diferente dos gladiadores daquela época, só com a diferença que não se mata no final, mas você vê realmente alguém ferindo fisicamente ao outro, ao ponto de às vezes gerar lesões pro resto da vida. Corrida de automóveis. Gente, a gente vê corrida de automóvel assim, não gera nem tanta emoção, porque não é nem tão perigoso. Mas ele comenta que esse processo da gente ficar assistindo a essas questões que estimulam a gente, ela de certo modo também deprime. O que significa que ela deprime? Ela nos coloca em um estado doentio, para dentro em breve estarmos visitando os hospitais, visitando os consultórios médicos, porque não conseguimos entender por que desestruturamos o nosso sistema. Nosso sistema nervoso está desestruturado. São patologias que surgem em decorrência de hábitos e coisas que a gente olha e vê, e não percebe como aquilo nos desequilibra. E hoje nós vamos dizer que existem questões que substituem, de certo modo, as lutas de boxe de forma virtual. Temos joguinhos eletrônicos que geram tanta adrenalina quanto ver um jogo de boxe, porque você ali naquele momento está se fazendo do lutador. E você sente na pele como se estivesse, de certo modo, tendo toda aquela agressão contra você. Você tem dificuldade de diferenciar o que é mundo físico do que é mundo virtual, e aí o sentimento é todo como se estivesse realmente recebendo as dores físicas. E não dói fisicamente, mas dói espiritualmente. E aí nós temos então a definição de dois tipos de dores. Nós temos as dores reais e as dores fictícias. E o Emmanuel comenta a diferença entre dor real e dor fictícia. Mas o mais interessante é que a dor fictícia é a dor física. E a dor real é a dor do sentimento, quando está em remorso, está num processo de dor pelo mal que cometeu. Uma mãe, após dar à luz a uma criança, depois de horas de trabalho de parto, é inegável que ela sentiu dor. Mas se você perguntar para ela como é a dor e como foi o parto, ela não sente a dor toda de novo. Por isso que Emmanuel comenta que é uma dor ficção, porque ela dói ali fisicamente, mas depois você não lembra de como foi. As dores mais difíceis que já passamos, quando lembramos daquela fase onde a dor bateu a porta, nós não vamos lembrar sentindo a dor, mas lembrar que passamos, mas não sentindo a dor. Agora, se eu magoar alguém, ferir alguém no coração, se eu lembrar depois de 3 anos, uma vez que a minha consciência acordou, se eu lembrar depois de 3 anos, ela ainda vai doer. Se eu lembrar depois de 100 anos, lá no plano espiritual, ainda vai doer. E detalhe, no plano espiritual, ela vai doer 3 vezes mais do que ela dói no plano físico. Por isso, Jesus pediu para que reconciliemos com o inimigo enquanto estamos a caminho. Porque uma coisa é sentir a dor enquanto estou encarnado. Então, meu espírito sente, minha mente do meu espírito processa.
Então já tem um filtro ali entre o espírito e a mente. Depois, a mente se manifesta, como fala, no duplo etérico, para onde o espírito está ali ligado ao corpo físico no duplo etérico. Já tem ali mais um filtro, ou seja, é como se a gente tivesse a luz e à frente da luz a gente colocasse um véu, uma coisa bem fininha. Seria que o espírito para a mente estaria tendo diferença. Aí a gente coloca um papel branco, desse de A4 na frente, já vai passar menos luz. É o que o perispírito consegue sentir. Aí a gente vem e coloca um lençol, já é o que passa pelo duplo etérico. E se a gente colocar uma coxinha, já passa um pouquinho de luz, já é o filtro do corpo. Então nós reencarnamos porque Deus é Pai, nos deu dois grandes benefícios para que a gente possa trabalhar todo o sentimento. Uma das coisas que Deus nos dá é o esquecimento, graças a Deus. A gente não chega aqui e lembra do que a gente fez em vidas passadas. Como a gente não lembra o que fez em vidas passadas, abre espaço para a gente fazer diferente e resolver os nossos problemas através do amor e não da dor. Só que muitas vezes, como a gente também não lembra, a gente também esquece de mudar. E continuamos com as mesmas tendências que normalmente, às vezes, não mudaram. A gente tem que perguntar se mudou os sentimentos. A nossa capacidade intelectual não mudou nos últimos 400 anos. Agora, nessas novas gerações, que a ciência está notando uma melhora na capacidade do nosso racional. Mas o sentimental, com certeza, mudou e melhorou. Não para todo mundo, mas nós vamos olhar que, na média, melhorou. Alguns ainda vão continuar tão recrudescidos no mal e outros vão estar muito à frente. Aí você pega a média e fala assim, o planeta melhorou. Já não sentimos mais prazeres na escravidão, como no passado nos favorecíamos com a escravidão. Não achamos graça em duelo, como no passado já achamos graça no duelo, e de fazer, às vezes, ali quase um show para vermos um duelo. Onde as pessoas sentiam necessidade de lavar a honra com sangue. Já mudamos essa questão moral. Então, quando a gente olha e fala o seguinte, o que o meu espírito está passando para a mente, todos esses que eu falei, são corpos espirituais. Então, esse corpo espiritual, ele vai ficar aqui quando eu desencarnar. E junto com ele, nós temos um sistema que liga o que é o corpo espiritual que o espírito tem no plano espiritual, que é chamado de perispírito, com o corpo físico. Faz a ligação desses dois, chama-se duplo etéreo. Morre junto com o corpo também. Ele é a ligação do corpo ao perispírito. Por que é necessário isso? E ele é gradual, gente. Ele não é uma coisa assim. Ele faz uma coisa meio elástica para ligar uma coisa muito espiritual com uma coisa mais material. Como assim? Imagine que você tenha um barbante e você liga a esse barbante uma corda grossa. Então toda vibração que eu passo no barbante, o barbante tenta passar para a corda grossa. Não passa. Na hora que eu tentar fazer 2, 3 vezes, ele rompe na ligação entre o barbante e a corda grossa. Por quê? Porque ali houve um concentrador de tensões. A mesma coisa acontece com o espírito. O espírito não liga no corpo físico direto. Seria como se fosse um barbante, um fio bem fininho, ligado a uma corda grossa. Qualquer balançadinha, ele quebraria na junção entre os dois. Então nós precisamos que esse fio fino liga-se a um fio um pouquinho mais grosso, que nós chamamos mente. Esse fio um pouquinho mais grosso ligue em outro fio um pouco mais grosso, um barbante, para que esse barbante, que é o do perispírito, possa ligar em uma corda, tipo aquela de varal de casa, que é a mais grossinha, aquela de nylon, né? Que é mais grossinha, e que depois ela possa ligar numa corda mais grossa, que seria talvez a corda de 1, 2 centímetros ali de diâmetro. Então, na hora que eu balançar lá, a vibração vem e vai diminuindo, até chegar pouca vibração na corda grossa. É isso que o nosso corpo sente. Então, se eu estou sentindo raiva, dificuldade de perdoar alguém, o tempo de trabalhar esse meu sentimento é aqui no plano físico. Porque depois que eu perder o corpo físico e duplo etérico,
as vibrações vão ficar com muito mais velocidades e vão passar com muito mais facilidade do espírito para o perispírito. Para a gente ter uma noção, seria uma coisa de 3 vezes mais. Então, tenho dificuldade com o álcool. Quando eu desencarnar, eu vou ter 3 vezes mais vontade de beber que eu tenho quando encarnado. Eu tenho dificuldade com o cigarro. Eu não consigo viver sem fumar. Quando eu desencarnar, eu vou sentir 3 vezes mais vontade de fumar do que eu sinto encarnado. Então, o local de trabalhar as nossas imperfeições, nossos desejos, é aqui no plano físico. Porque não é que o espírito lá não vai dar conta. Mas para ele dar conta, precisa que a espiritualidade dê passes e trabalhe com o espírito para que a necessidade do álcool dele caia e entre em estados normais para que ele possa trabalhar aqui no plano espiritual. Que a necessidade do cigarro caia. Que a necessidade do desequilíbrio no campo sexual caia. Para que ele possa fazer os trabalhos no plano espiritual. Senão, gente, era todo mundo para um grau. Porque não ia conseguir viver se a gente faz o seguinte: se os meus desequilíbrios aqui no plano espiritual, quando eu chegar no plano espiritual, vão ser 3 vezes mais, eu não vou dar conta. Então a espiritualidade dá ajuda nesse sentido. Mas a espiritualidade só dá ajuda para aquele que quer. Aquele que não quer, ele vai querer viver em intensidade maior aquele desejo. É comum a gente ver histórias de filhos que criticavam veementemente os pais ou o pai, porque o pai tinha desequilíbrio com álcool. E de repente esse pai adquire uma cirrose e morre devido ao álcool. 6 meses depois, o filho talvez esteja bebendo tanto quanto o pai. Aí você fala, por que isso aconteceu? Porque muitas vezes pela saudade, porque ficou cobrando demais do pai, ele acaba abrindo porta para ele mesmo passar pelo mesmo tipo de provação. E além disso, vem a saudade, vem a culpa de não ter compreendido o pai, acaba ligando ao pai. O pai ainda às vezes no plano espiritual está com um desequilíbrio no campo do álcool. Aproxima-se do filho que está sentindo saudade, está sentindo culpa por ter recriminado o pai pelo desequilíbrio, e naquela aproximação, a vontade do pai começa a ficar próximo tanto do filho que o filho começa a beber sem nunca ter bebido na vida. E aí? Não tem misericórdia divina nesse sentido? Claro que tem. Nessa hora, é a hora da família como um todo, orar pelo que desencarnou, orar pelo que está caminhando para o desequilíbrio, para que aquele processo não se consolide ou retroceda. E aí a gente vai conseguir perceber que quando começar a ver o socorro do pai no plano espiritual, o socorro do filho vai começar a ser mais fácil de ocorrer. E aí você fala assim, um pai foi maldoso? Não, aproximou do filho porque o ama. Só que o desequilíbrio dele era real no plano físico e também no plano espiritual. E aquilo naturalmente é sentido pelo filho. Então o que acontece? É para a gente aprender a primeiro ser misericordioso com o erro das outras pessoas, porque nós não sabemos o grau de influenciação que ela está sofrendo. E segundo, para a gente também ficar mais atento exatamente nesses processos, onde a gente pode fazer um socorro muito maior quando perceber, olha, acabou de desencarnar alguém com um certo desequilíbrio. Vamos orar com esse espírito para que ele possa ser socorrido, amparado e não esteja ali naquele processo de por falta de amparo no plano espiritual, que pode ser fruto da falta da nossa oração, ficar num processo de desequilíbrio tão grande que desestabilize outros membros da família. E às vezes não é filho, pode ser esposa, às vezes não é filho, pode ser um amigo, tá? Mas o importante é a gente saber que esse processo, quando chegamos no plano espiritual, vem um sentimento muito maior para continuarmos aquele mesmo desequilíbrio. Então nós temos 2 soluções. Ou a gente fica no plano espiritual em processo de hipnose, de amortecimento daquele sentimento, para que eu possa trabalhar no plano espiritual e trabalhar essa tendência numa próxima reencarnação, também vou trabalhar um pouco no plano espiritual.
Ou eu começo a trabalhar aqui em vida. Eu tenho um certo desequilíbrio no campo sexual. Vou tentar trabalhar ele aqui em vida. Como que eu vou trabalhar isso? Oração, trabalho no bem, leitura edificante, trabalhos com psicólogos que possam nos auxiliar a reequilibrar as nossas energias para que não cheguemos no plano espiritual em estado de desequilíbrio. Então, se a gente for analisar, essas tendências, elas vêm às vezes de forma a agir em nós há séculos, há milênios que está agindo, e nós não conseguimos sair desse processo de rame-rão, desse processo, dessa continuidade de aí depois vem numa outra vida, numa situação com dificuldade para resgatar, e resgata, depois volta e erra de novo. O caminho é o equilíbrio, o caminho é a via do meio, aonde eu não fico no processo de pendular de um lado para o outro, de um lado para o outro, e pego o caminho do meio, aonde eu falo o seguinte: aqui eu vou buscar o equilíbrio. Então, o que acontece? Primeira coisa, nós temos que nos aceitar como somos. E para aceitar como somos, não temos que ficar escondendo atrás da máscara do religioso que eu sou. Eu sou religioso, eu tenho que manter uma pose assim, assim, assado, mas lá no íntimo, minha mente está borbulhando em desequilíbrio. É aquilo que Jesus diz a respeito dos túmulos caiados, que os fariseus eram parecidos aos túmulos que passava cal. Ou seja, eles eram bonitos por fora, mas carregavam podridão por dentro. Então, se eu estou aqui dentro de uma casa religiosa, seja ela um centro espírita, seja ela uma igreja católica, uma igreja evangélica, seja ele um templo budista, seja ele uma mesquita muçulmana, eu tenho que estar dentro desse templo, percebendo que eu não estou só fisicamente dentro do templo, mas o templo tem que estar fisicamente dentro do meu íntimo, fazendo com que eu mude a minha atitude, entendendo que eu estou aqui para olhar para mim, conhecer a mim mesmo e descobrir quais são as minhas dificuldades, para que eu possa trabalhar meu sentimento um pouco mais. Aí eu começo a trabalhar o meu sentimento, começo a trabalhar as minhas imperfeições e tenho coragem de olhar e paciência. Por que coragem e paciência? Porque nós não vamos nos tornar espíritos puros de um dia para o outro. Nós vamos num processo gradual, mas constante. A cada dia vencendo um degrau por vez, até conseguir atingir os cumes mais altos. Mas, naturalmente, a gente tem uma tendência de, quando encontramos a religião, ficarmos ali, ou lavrando na base daquele alto pináculo, daquela alta montanha onde tem um pináculo lá no alto, que a nossa ascensão espiritual é chegar no alto daquele pináculo, onde tem a luz verdadeira da renovação e da melhora como seres humanos. A gente às vezes fica lavrando no pé do morro e vivendo e conseguindo conquistar as riquezas, fazendo trocas financeiras no campo religioso, acreditando que dentro do campo religioso eu vou encontrar a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é percebida no Antigo Testamento da Bíblia. E o que é a teologia da prosperidade? Venha para a nossa congregação religiosa e você vai ficar rico financeiramente. Nós sabemos que temos irmãos de outras religiões que trabalham em cima dessa temática. E onde está isso? No Antigo Testamento. Porque lá no Antigo Testamento, nós observamos que até o profeta Isaías, eles não acreditavam em vida após a morte. Então, a vida e tudo que se trabalhava era para cá. Morreu, acabou. Então, se eu fizesse um acordo, uma aliança com o Senhor, essa aliança deveria ser para receber as recompensas aqui em vida, porque não existia vida após a morte. Então, nós observamos que todos que faziam um acordo com o Senhor, eles estavam naturalmente ficando financeiramente melhores.
Outra coisa que nós observamos é que eles acreditavam em vários deuses, porque o mar se fechou sobre o exército do faraó, porque o Deus de Israel é mais forte que os deuses dos faraós. Então nós observamos que eles acreditavam em vários deuses. Isaías tira isso. Então, quando cria-se a concepção de um só Deus e cria-se a concepção de um só Deus, então todos somos irmãos. Então ninguém é melhor do que ninguém. Eu não tenho que pedir para destruir meus inimigos, porque os meus inimigos também são filhos de Deus. Temos que mudar esse sentimento. E a segunda questão é que existe vida após a morte. Então eu paro de receber as recompensas aqui para receber recompensas no plano espiritual. Então aqui dentro de uma casa espírita nós não temos que ficar lavrando na base desse ouro, porque ali estamos tirando o ouro dessa religião. Outros sobem um pouquinho mais nesse morro, encontram de certo modo algumas planícies ainda antes da grande subida, e ali resolvem lavrar, tiram o seu próprio alimento, vivem ali, se alimentando até algumas outras pessoas, mas se contentam com aquilo. A caminhada para naquele processo. Outros, às vezes, atrás de púlpitos, olham para o morro e ficam a contemplar. Que luz bonita! Olha que ascensão maravilhosa! Mas não se propõem a caminhar e subir até lá. E são raros, mas esses que fazem isso são os verdadeiros cristãos, são aqueles que sobem e continuam subindo. E a subida não é fácil. E chegam lá em cima, ainda escalam o pináculo para conseguir alcançar a luz. Esses que fazem esse processo são aqueles que olham para dentro, veem os sentimentos e dizem assim: eu ainda preciso melhorar nesse quesito. Porque se eu não melhorar, quando eu chegar no plano espiritual, como eu vou me lidar com isso? Se eu tenho um certo tipo de desequilíbrio sexual, como eu posso ser guia espiritual de uma pessoa que mantém exatamente aqueles tipos de tributos que me desequilibram sexualmente? Eu não posso ser. Se o meu pupilo entrar no local que me acessa todas aquelas bases de desequilíbrios, eu não posso acompanhá-lo lá dentro. E isso é mais comum do que a gente imagina. Mas esses espíritos não param de trabalhar. Só que nesses momentos eles oram para outra equipe e lá socorrer, porque eles não podem entrar. Por exemplo, tem um livro de André Luiz em que Alexandre vê uma pessoa que está precisando, uma moça que está precisando de ajuda, e ela entra para dentro de um baile de gafieira da década de 40. Eu só estou situando só para a gente imaginar como seria um baile de gafieira da época de 40, da década de 40. E aí o André Luiz vira para o Alexandre, acho que é o Alexandre mesmo, e diz o seguinte: vamos entrar lá para socorrer? O Alexandre fala o seguinte: olha, eu não vou. Por que não? Porque eu não sei se eu consigo entrar lá e sair da mesma forma que eu entrei. Mas nós vamos deixá-la sozinha? Não, não vai faltar providência divina e ajuda do Pai para salvar você. Mas eu não tenho condição de ir lá. Esse guia, esse espírito que tanto estava produzindo, mostrava ali as suas fraquezas. E por que ele mostrava suas fraquezas? Ele mostrava porque eu sei os meus limites. E porque eu sei os meus limites, eu não vou além. Todos nós temos que olhar para nós e com sinceridade, com prudência e com calma, porque tudo se resolve no bom tempo, e analisar aquilo que é a nossa pedra de tropeço, aquilo que normalmente nos derruba, aquilo que tira a nossa paz, tira o nosso equilíbrio. E a esses processos, e a essas rotinas, nós temos que deixar de lado. Se eu analiso e chego à conclusão que o Instagram está me roubando 1-2 horas por dia e não está me trazendo felicidade nem equilíbrio, então eu vou começar a me marcar para despertar, né? Vou entrar no Instagram, então vou pôr aqui para ficar 40 minutos. Na hora que der 40 minutos, despertar e ter a coragem de desligar e falar assim: não quero mais ver. Seja o Instagram ou qualquer outra rede social. Se está me tirando dos meus afazeres, da minha possibilidade de estudar, da minha possibilidade de aprender mais, vamos lá, por quê? Senão, de repente, a gente chega no plano espiritual e fala assim: ô Fabiano, o que você melhorou de você mesmo? Não sei não, mas olha, eu sei da vida de um monte de gente, porque eu
vivia nas redes sociais. Mas calma aí, será que invejar a grama verde do meu vizinho, porque todo mundo só posta na rede social o que tem de mais bonito na sua vida, né? Ninguém mostra assim, olha aqui eu no serviço maçante o dia inteiro. Não, mostra aqui, olha eu aqui em Paris. Aí você fala assim, cara, não tem nem dinheiro para ir em Cataguases, o cara está me postando lá em Paris. E aí a gente começa a ficar num processo de desequilíbrio. Se isso está tirando nossa paz, vamos diminuir ou até manter uma época de desintoxicação. Vou ficar uma semana sem ver ou mais, para poder voltar ao equilíbrio íntimo. Isso tudo é trabalhar no nosso sentimento. O mundo tem melhorado, só que as redes sociais, os streams da vida, eles estão naturalmente avançando e tornando mais visível tudo aquilo que o corpo naturalmente protegia. Vocês lembram que eu falei convosco que a gente começou o nosso estudo aqui falando que o corpo serve como filtro? Mas quando eu estou no plano virtual, o corpo já é menos filtro, porque ali eu trabalho mais no campo da mente. Então, aquele filtro do corpo diminui e muitas das nossas sensações chegam mais forte. E quando elas chegam mais forte, elas costumam trazer muito mais desequilíbrio. Então, se as corridas de automóveis e as lutas de boxe, como o André Luiz nos traz, pode desequilibrar nosso espírito, agora imagine nosso corpo físico, através do desequilíbrio do próprio perispírito, agora imagina essas sensações e sensibilidades que estão hoje. Porque antes eu tinha que usar com moderação. Eu assisti uma coisa que me desequilibrava, vamos supor assim, eu assisti um filme de terror, ele me desequilibrava. Eu só conseguiria assistir outro filme de terror quando ele voltasse a ser exibido na TV. Aí depois veio os DVDs e VHS. Aí eu podia alugar no final de semana e ficar no final de semana inteiro assistindo filme de terror. Mas hoje tem os streams. Eu posso pegar da primeira à última temporada e assistir na maratona, né? Só que alguns esqueceram de avisar que conforme o tipo de coisa que eu estou assistindo, é maratona para o umbral, né? Então assim, a gente tem que olhar e falar assim, isso que eu estou observando é uma maratona para a minha evolução? Se eu pego, por exemplo, uma série tipo The Chosen, que são os escolhidos, é uma minissérie que eles mudam um pouquinho, mas mostra como Jesus teria ali escolhido os seus discípulos, tem no Netflix e no YouTube se encontra as outras temporadas. Você fala assim, aquilo ali está preenchendo a minha alma, com lições bonitas, com tudo. Inclusive, o país que mais assiste depois dos Estados Unidos é o Brasil. Chama The Chosen e nós pode assistir o primeiro capítulo que você fala assim, não tem muita graça não, mas do segundo em diante a gente meio que apaixona, né? É diferente. Não vou assistir uma coisa que não passa pelo crivo de Sócrates. Como assim? Não é bom, não é útil e não é verdade. Se não passa por essas três peneiras ou crivos, nós temos que repensar. Não é bom, então para que eu vou assistir? Não é verdade, para que eu vou assistir? Não é útil. Bom, então, se não é útil, é inútil. Para que eu vou assistir? Para que eu vou gastar horas ali acompanhando alguma coisa que não é bom, não é útil, não é verdade? E aí, diante da quantidade de fake news e de tanta mentira que é construída em cima de fatos, a gente tem que também usar mais os dois crivos que Kardec colocou. Quais são os dois crivos? O crivo do é lógico e o tem bom senso. Calma aí, lógico e bom senso é a mesma coisa? Não. Tem lógica. O sol é quente. Quanto mais perto do sol, mais quente estará. Isso é lógico. Faz sentido? Faz. Mas não tem bom senso. Por quê? Porque quando eu olho montanhas muito altas, que eu estarei mais próximo do sol, lá tem gelo permanente. Então, tem outros conhecimentos que não foram contemplados pela minha lógica, mas porque eu agi com bom senso, eu percebo
que houve essa diferença no meu raciocínio final. Então, diante de tantas mentiras, e nós sabemos que nós estamos vivendo na época que é descrito no Apocalipse, como a época que até os eleitos terão dúvidas. Como não ter dúvida? Primeiro, desliga desse excesso de informação desnecessário. As informações que nós precisamos é de um jornal semanal que traz um resumo do que aconteceu durante a semana. Mais nada. Porque o restante é especulação. O restante é para diminuir a nossa saúde e fazer com que possamos sentir cada vez menos e viver no turbilhão que nos joga no ramerrão de um dia a dia comum que faz com que eu mantenha a mesma racionalidade que eu tinha há 2000 anos. Agora é época de trabalhar o sentimento. E para trabalhar no sentimento, nós temos que desligar um pouco a máquina que pensa, não a máquina que conclui raciocínio, mas a máquina que sente raiva, ódio, que sente indignação. E ligar a máquina que diz: o planeta Terra é um planeta do nosso órbita de 8 planetas. Plutão foi rebaixado. E dele é o único que é de provas e expiações, os outros já avançaram. Estrelas como a nossa têm mais de 200 bilhões só na Via Láctea. Na verdade, quando recontar aí, já foi quase para 300 bilhões. Quem recontou agora foi o James Webb, que é um telescópio mais avançado. Galáxias iguais à nossa está da ordem de 2 trilhões. Então, existem mais estrelas no universo do que existe grãos de areia no planeta Terra. E aí o que acontece? Diante de tanta imensidão, quase todos os planetas e muitos já passaram pelo processo de provas e expiações para a regeneração. Então a espiritualidade sabe fazer esse processo. Então nós estamos no caminho certo. A pergunta é: a sociedade está no caminho certo? Porque já não escravizamos mais. Já estamos cada vez sendo menos preconceituosos com alguém que tem cor de pele diferente da minha. Estamos cada vez sendo menos preconceituosos com pessoas que têm opção sexual diferente da minha. Ama de forma diferente, mas é amor e tem que ser respeitado. Então nós já começamos a ser tolerantes com tudo isso, porque nosso sentimento já equilibrou e ficou melhor. Mas eu faço parte desse grupo, ou ainda faço parte daquele grupo que está revoltado e que, por causa de fake news, foram levantados uma série de sentimentos negativos dentro de mim que está destruindo o meu ser, o meu destino e me trazendo dor. É uma pergunta para todos nós. Para finalizarmos, nós podemos pegar a mensagem, mais uma vez, da lição 67 do livro Fonte Viva, Modo de Sentir, que traz a mensagem de Paulo, que diz assim: renovai-vos pelo Espírito do vosso modo de sentir. Ou seja, vamos renovar pelo Espírito no nosso modo de sentir. Essa é o pedido lá para os Efésios que Paulo fez na lição, no capítulo 4, versículo 23, e o Emmanuel diz o seguinte: através do coração, o ideal de humildade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e a beneficência são filhos da sensibilidade, não do cálculo. Então, ele traz a questão de que nós, antes de 1940, não tinha previdência. A previdência de qualquer família era os filhos. Você tinha filhos para que eles pudessem garantir a sua sobrevivência na velhice. Em 1940 foi criada, na década de 40 foi criada a previdência, e hoje nós sabemos que as pessoas podem ter uma segurança no futuro. Eu tenho um filho com dificuldade, o governo paga, através do LOAS, uma possibilidade daquela pessoa ter uma estrutura melhor na família. Crescer em bondade e entendimento, e estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós a fim de nos ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vive sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir.
pelos padrões do Evangelho, e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares, com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Para finalizarmos, o convite de Jesus: vinde a mim, todos que andai cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Pegai o meu jugo, que é suave, e meu fardo, que é leve. Vamos estar com Cristo para vencermos. Essa é a nossa reencarnação e afirmarmos vitoriosos no futuro. Aprendemos a ser cristãos. Muita paz. Jesus nos abençoe. Só um recado.